O dissenso. Olá, você já se perguntou por que algumas pessoas dizem que o politicamente correto está acabando com o debate público? E essa onda de cancelamento aí, nós não vamos entrar no mérito se é o certo ou errado, só do ponto de vista filosófico. Mas por que alguns falam assim, esse aqui não é o seu lugar de fala? E o que isso tem a ver com a polícia? Sim, o professor emérito da Universidade de Paris, Jacques Rancière, tem um texto muito profundo sobre esse assunto, que ele chama O Dissenso. Tá? Algumas perguntas vão surgir a partir desse vídeo, assim como surgiram para mim quando eu li o texto, e algumas coisas a gente vai elucidar no cafezinho do tio Leslie. Vem comigo. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Leslie e esse aqui é o Filosofia de Boteco. Filosofia por não filósofos, como se fosse uma divagação num barzinho que a gente esteja, no caso, no cafezinho do tio Leslie, tá bom? Então dê um like no vídeo, se inscreva por gentileza aqui no canal para me dar aquela força e vamos nessa. A sociedade ocidental, ela é pautada em duas áreas que elas precisam estar em equilíbrio dentro da sua organização social: Atenas e Jerusalém, a nossa sociedade ocidental. Tem outras também. Estou sendo bem simplista, mas só para poder explicar para vocês. Então, há as alterações com a organização política, digamos assim, é por Atenas. Então, Platão, Aristóteles, Sócrates, aqueles filósofos daquela época, os gregos. E na organização religiosa e moral é a partir da nossa herança judaico-cristã. Então, juntando isso, a gente precisa desse equilíbrio. Mas vamos voltar aqui. Se você viu o nosso vídeo em relação a Sócrates e também com Platão, você vai perceber que mesmo na Grécia Antiga você tinha vários grupos sociais distintos. E haviam classes dominantes e classes dominadas. Nós tínhamos também escravos. E pasmem, naquela época a escravidão não era tida por sua cor, como foi depois no mundo ocidental. Qualquer um poderia ser escravo, inclusive se você tivesse uma dívida. Então, se você pegasse o dinheiro que alguém não conseguisse pagar, você se tornava escravo até pagar essa dívida, que parece um absurdo nos dias de hoje. Naquela época era muito comum. Aristóteles, vamos já falar de Aristóteles, porque nós vamos voltar a Platão, tá? Aristóteles era um seguidor de Platão, Platão era o mestre de Aristóteles. Definiu o cidadão como aquele que participa do ato de governar e de ser governado. Mas, para governar, ele precisava pertencer a uma casta, uma linhagem especial, ter um título, alguma coisa assim. Platão chamava, e é por isso que eu voltei a Platão, chamava esse grupo de o grupo dos guardiões. Na mais alta filosofia, os mais altos filósofos, e que comandariam a sociedade como um todo, que teriam essa capacidade para colocar como um todo. Inclusive, Platão colocou naquela época como os sábios, os filósofos, ou seja, a ciência, e do outro lado, os ignorantes. Vou deixar aqui nos cards o link sobre Platão, sobre o vídeo sobre Platão. Qualquer semelhança com os dias atuais não é mera coincidência. Nós recebemos essa influência desde essa época. Naquela época, a elite política e intelectual é o que desenharia e definia o que as outras pessoas iam fazer. Das demais classes, a classe dos assistentes, né, que vocês vão saber que eram os artistas, os atletas, tá, que ajudavam e reforçavam, e no caso, o meio de coerção, no caso, que tornou as polícias, que ajudavam a que todos cumprissem, a classe dos trabalhadores, principalmente, cumprissem as ordens da classe dos guardiões. Então, isso era muito comum ali na Grécia. Mas então, da onde as pessoas poderiam se expressar? Da onde surgiu essa tal democracia? Vamos falar sobre isso já. A palavra democracia é uma daquelas palavras que a gente tem em toda a língua, em que a gente perde muitas das vezes aonde ela começou, né, da onde surgiu. Ela vem da palavra demos. Sim, demos.
e que na Grécia Antiga eram os pobres, eram aquelas pessoas que não tinham nenhum tipo de titulação e que, porque não tem a titulação, não poderiam participar do debate público. Mas fique calmo que ainda piora, tá? Aristóteles definia que apenas o homem era capaz de utilizar de palavras. Todos os demais animais você conseguia até ter algum tipo de percepção se ele estava feliz ou não estava feliz, se estava com dor ou não estava com dor. Mas o único que teria condições de poder falar, se expressar e deixar os seus pensamentos e obviamente a sua filosofia eram os homens, né? Na vida política, como eles eram os guardiões, eram os donos da palavra, só eles poderiam falar. E aí começa aquela confusão. Será que aqueles que não pertenciam àquela casta, como eles eram chamados? Né? Os demos, como que eles eram chamados? Eles eram tratados e chamados daquilo que eles que eram na época, né? Os demos. Ou seja, eles não tinham a palavra. A sua palavra poderia ser, aí a interpretação minha, né? E tem um outro texto de um outro filósofo que o interpretou dessa maneira, que era como se fossem grunhidos. Então essas pessoas que não tinham castas eram como se falassem apenas coisas incompreensíveis. Por quê? Porque eles não pertenciam àquela elite dos guardiões. E por isso eles faziam ali e ficavam ali. Então, ou seja, tudo que ele falava era inadequado, era fruto de ignorância, ou seja, era como um animal. E é por isso que eu, já vou começar a antecipar aqui a minha palavra com o meu cafezinho, sobre essa questão de impedir que as pessoas falem, de censurar, e do politicamente correto, e de não ter lugar de fala. Todos devem ter. Essas pessoas pobres ou descastadas, né, uma palavra que eu inventei agora, eles não poderiam ser ouvidos e, portanto, não poderiam fazer a política aquela discussão. E aí onde ele foi? O que eles fizeram? Eles foram para as ruas e se manifestaram, quando surgiu a polícia. Exatamente. Tanto é que no próprio texto do dissenso, o Jacques Rancière, ele sugere que mudem a semântica das palavras em polícia e política. O texto começa a ficar muito tenso e eu não sei se houve alguma falha de construção, ele fica um pouco confuso. Então, a partir daqui, eu peço até desculpas a você que está aqui me assistindo e sabe que eu não sou filósofo, eu estou aqui e vou colocar apenas a minha interpretação aqui. Se você acha ou discorda ou tem algo a acrescentar, deixa aqui nos comentários que vai me ajudar bastante e eu vou aprender também, tá? Então, o que acontece? Ele queria mudar esse termo, Jacques Rancière sugeriu que se mudasse. Eu vou colocar na minha interpretação. Política era o ato de conversar, que as pessoas conversavam dentro do Senado, do Parlamento, e conversavam entre elas e discutiam. E a polícia era o ambiente externo, era a área, né? Então, as pessoas que estavam se manifestando naquela área que era de circulação, você precisava de alguém para policiar, para controlar. Então, e aí surgiu a polícia. Essa é a interpretação, como eu disse, a interpretação que eu faço. E a política, o que seria? A política seria o acordo consensual. Você conversa e você chega a um consenso. Isso seria a política. Mas e as vozes diferentes? As vozes dos demos? Onde entraria ali? Se eles poderiam pensar diferente, mas eles eram animais. As suas vozes não tinham valor, porque eles não tinham casta, não tinham títulos. Ou seja, qualquer coisa vindo diferente não poderia ter valor. E é por isso que a gente tem, quer dizer, eu vou colocar por mim, né? Que eu sou contra essa história de não falar, ou não deixar falar, e assim vai. Por quê? Porque o consenso fica lá entre eles. Agora, se é apenas um mesmo grupo que vive aquela mesma realidade, é fácil chegar ao consenso. E quem pensa diferente? E o dissenso? Por isso que o dissenso é extremamente importante. É por isso que nós precisamos ter alguém de fora e a gente não pode impedir ela de falar. Porque senão a gente volta lá tratando essas pessoas como animais. Aliás, vocês já devem ter ouvido aqui nas discussões políticas do nosso país um grupo chamando o outro de animal e aquele outro chamando um de animal, né? Não vamos entrar aqui no mérito, entendeu? Mas ficam por ali. O dissenso é um dos pontos mais importantes de qualquer democracia. Você precisa ter aquilo. Significa uma visão diferente daquele grupo que está ali. Tá? Sim, e mesmo que essa visão chame você, mas essa pessoa é loucura, é louco. Cara,
Será mesmo? Lembre-se que Cristóvão Colombo foi chamado de louco porque achava que a Terra era redonda, pegou uma caravela e descobriu a América. Então, talvez o mundo seja dos loucos, como tem gente que fala por aí. A gente deve realmente pensar nisso. Mas se a pessoa for falar e ofender a outra, eu recomendo que você veja, e eu vou deixar aqui nos cards também, o meu vídeo sobre a filosofia das palavras. Eu faço uma pergunta para você que está aqui. Você se torna burro só porque alguém falou, te chamou de burro? Você é burro, você passa a ser? Não. Então, qual é o problema? Deixa a pessoa falar. Você vai se ofender porque uma pessoa falou? Então, onde é isso? Então, a filosofia da palavra está aqui. Assistam o vídeo e vocês vão ver que eu relaciono aquilo mais com a maturidade, não é isso? E a oportunidade, veja bem, além da maturidade, da oportunidade de você se defender. Você vai lá e xinga a pessoa também, qual o problema, né? Qual o problema? Você vai lá livremente. Vai lá, a pessoa falou, então, quem diz o que quer, fala o que não quer. Então, eu realmente não vejo isso como uma grande dificuldade. Então, o dissenso nada mais é do que a própria liberdade de expressão. Você precisa ter liberdade de expressão para ter esse dissenso. E sem o dissenso, você não tem a democracia dentro da sua essência, da essência não só da palavra, mas da essência que nós conhecemos como democracia hoje. Então, é por isso que eu sou contra que as pessoas impeçam as outras de falar, seja ela no ambiente que for, tá bom? Se esse vídeo fez algum sentido para você, por favor, dá um like se você não deu like ainda. Guarde aqui nos comentários, guarde o seu comentário para mim, para todos, né? Coloque o seu comentário aqui e me ajude. Se esse vídeo, você pode não ter entendido muita coisa, mas se ele fez um bem para você e você já ficou pensando sobre isso, isso já vai fazer um professor muito feliz. Um abraço a todos e até a próxima.